Hoje temos o prazer de receber o Dr. João Blasi, delegado de polícia há 15 anos e atualmente titular da primeira delegacia do Departamento de Proteção à Pessoa e à Cidadania, o DPPC. Dr. João Blasi, é um prazer recebê-lo aqui no podcast da Polícia Civil. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco sobre você antes da gente entrar no assunto principal da nossa conversa hoje. Perfeitamente, doutora Margarete. Antes de mais nada, agradecer os nossos espectadores. Bom, eu vim de uma família que não é de policiais, ingressei na Polícia Civil faz 15 anos e a minha parte mais expressiva da carreira eu trabalhei no Demacro, na cidade de Guarulhos. Faz cerca de 2 anos que eu estou aqui no DPPC, trabalhando na divisão do meio ambiente, e presentemente eu estou como titular da primeira delegacia do meio ambiente. Sou um aficionado pela Polícia Civil, sou sobremodo entusiasmado com a nossa instituição e a dedicação é sempre num crescendo, né? Sempre com o escopo de atender às demandas dos cidadãos do estado de São Paulo. Muito obrigada, João. João, eu te chamei hoje para a gente falar especificamente sobre direito dos animais, né? Que é uma coisa que a gente está em voga hoje, o mundo moderno tem sempre essa necessidade de proteção aos animais. E eu queria que você falasse quais são os problemas mais recorrentes enfrentados pela Delegacia do Meio Ambiente do DPPC. Perfeitamente. No que concerne aos animais, né, aos pets, né, propriamente ditos, os problemas são os mais variados e é uma pletora realmente gigantesca de problemas, de dificuldades que envolvem os animais. Notadamente por ser um problema bastante contemporâneo, né, na medida que as pessoas, numa quantidade bastante significativa, vêm trocando filhos por animais, de sorte que cães, gatos, etc. De sorte que o amor dispensado para os animais de estimação é realmente o amor incondicional. E na Delegacia do Meio Ambiente a gente vivencia diuturnamente a questão dos maus tratos, né? E é um espectro extremamente rico no que se relaciona aos maus tratos, porque há a perspectiva do indivíduo, que é realmente um indivíduo mal na acepção estrita do termo, que ele consegue aurir prazer maltratando um animal. Há a perspectiva da pessoa que tem um animal, mas não tem as condições necessárias para bem cuidar daquele animal. E há uma terceira perspectiva que não raro passa em brancas nuvens, que também é muito recorrente, está muito em voga, que é a perspectiva do acumulador, que é um doente que ele acumula desde objetos inanimados até seres sencientes, ou seja, seres que têm emoções. E nesse período na Delegacia do Meio Ambiente, eu tenho me confrontado com toda essa gama de possibilidades no que se relaciona aos animais. E a ciência cada vez mais denota que cães, gatos, notadamente os mamíferos, né, eles têm uma miríade de emoções muito similares com as nossas, de sorte que a atenção dedicada aos nossos habitantes aqui do planeta, os nossos vizinhos do planeta, vai ser cada vez maior, vai cada vez crescendo maior. Ô, João, sabe uma coisa também que eu queria te perguntar? Tem aquela questão também dos animais que são utilizados para reprodução, né? Aquelas matrizes, isso é uma coisa também que vocês têm atuado bastante, né? Com extrema assiduidade. Salvo melhor juízo, só na semana passada nós estivemos em 2 ou 3 canis clandestinos, são as designadas fábricas de filhote, né? O cara, o criminoso, ele pega uma matriz, um padreador e exaure aqueles animais para fins de procriação e para revenda dos filhotes. Para ganhar, né, dinheiro. E até ele, às vezes, transmite uma coisa que ele gosta dos animais, mas, na verdade, ele usufrui do lucro que os animais estão dando para ele, né? Ele dá péssimas condições de vida para a matriz, né? Para os reprodutores, né? Perfeitamente. É algo farsesco, né? Ele põe lá na internet, no Instagram dele, aqueles animais, os filhotes, que para o filhote ele dispensa um cuidado maior porque é a mercadoria, né? Sim. Mas a matriz e o padreador estão em petição de miséria. E não raro a gente vai nesses canis e é uma coisa dantesca, uma tristeza, né? Fezes para todos os lados,
a comida imiscuída nas fezes, é uma coisa realmente Sim, muito por isso feia. que a gente faz o objetivo do podcast também é fazer uma certa prevenção, sabe? Porque se não tem gente que compra desses canis clandestinos, que não tem qualidade nenhuma, também eles vão não querer fazer esse tipo de coisa, né? Também é importante, além da polícia fazer a repressão, né, de fechar, de recolher os animais, a gente também tem que conscientizar quem compra animal, né? Que isso acontece e que isso é péssimo, né? É que nem o tráfico de animais, né? Às vezes você traz um papagainho lá do Amazonas, mas morreram 30 para ele chegar aqui, né? Exatamente, exatamente. Então, Passa muito por aí. Porque eu, pessoalmente, não sou contra os criatórios, mas desde que sejam criatórios autorizados, sim, fiscalizados, que que tenham dê. condições de higiene, de Exatamente, saúde, né, para as exatamente, claro. matrizes. Hoje tem a perspectiva de doação, que também é muito interessante, você poder escolher um animal que em alguma medida está naquela situação de disponibilidade para ser adotado. Mas, Sim, insisto, eu não sou contra os criatórios porque a pessoa às vezes tem interesse numa raça em específica. Mas, insisto, desde que seja um criatório autorizado, fiscalizado, com boas condições de higiene, que os períodos para procriação sejam respeitados, sim. que a saúde dos animais sejam respeitadas. Que até para a terra a gente às vezes tem que dar um descanso, né? Quando você vai fazer plantio, às vezes tem que descansar a terra e as pessoas acabam fazendo que o animal se reproduza em todos os ciclos, né? Exatamente, é E uma aí, perspectiva extrativista e cruel, né? Porque acaba, exato. insisto, redundando em problemas de saúde, em um sem número de afecções. Então é necessário ter essa consciência e eu acho que cada vez mais a gente passa por aí. Sim, eu acho que o trabalho da polícia, além da repressão, a gente tem que ter uma conversa sobre prevenção, sobre tudo, sabe? Acho importante que as pessoas tenham noção do que elas fazem quando compram um animal de um canil ou de um reprodutor não clandestino, que pode ser mais barato, mas esse mais barato tem um custo grande para os animais, né? Custa muito E caro. às vezes até o filhote também, o filhotinho vem com problemas, né? Porque como a mãe já está muito cansadinha, às vezes ele Claro, vem com um problema, acaba morrendo até em tenra problemas idade, né? congênitos, né? Que a Exato. origem são os ascendentes diretos, o padreador e a matriz, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente nisso. Mas como a doutora bem disse, o policial ele não é militante. Ele tem que discernir o caso concreto. Sim, Então, casos há que eu vou e eu percebo que a pessoa é uma acumuladora, que ela, a princípio, não tem um elemento subjetivo de judiar daqueles animais. Se possível for, eu não faço flagrante. Eu dou um sim, destino para os animais e deixo consignado no histórico do boletim de ocorrência, melhor dizendo, que, a meu ver, a situação carece de um elemento subjetivo de fazer, de pespegar, de infligir sofrimento. Na verdade, a pessoa também está sofrendo. A sim, pessoa também está em condições deploráveis. Então, sim. tem que ter essa perspectiva racionalista sob pena de você cometer Uma injustiças. injustiça. Porque Exatamente. às vezes o acumulador, ele tem problemas, né? Até psiquiátricos, às vezes, né? Muitas vezes Muitas tem. vezes. E acaba acumulando os bichos porque é o elo de amor que ele É, tem, ele né? E às é, vezes não tem condição financeira para cuidar de é tanto isso. Na bicho. origem ele é bem intencionado, mas a É, coisa degringola, ele perde a sim, perspectiva. Eu fui em locais que, pelo amor de Deus, eu trabalhei muitos anos no Demacro, já vi sim, eu imagino. cadáveres de pessoas, mas teve locais com situações como essa que eu fiquei, nunca fiquei na minha vida, mas nessas ocasiões eu fiquei temeroso de entrar, porque eu falei, puxa vida, isso aqui tá um É, lixo completo, cheio de sim, patógenos, né? E sim. a gente às vezes vai inadvertido, sem máscara. Eu falei, meu Deus do céu, cheio de fezes, uma coisa realmente É. impressionante, E impressionante. que traz também afeta a saúde dos moradores em Sem volta, né? dúvida. Desconforto, até por causa do cheiro, mas também, como você bem disse, por causa dos patógenos, né? Porque se o É, animal não está vermifugado, não está bem cuidado, claro. ele pode ser um vetor de doenças também, né? Que Sem isso dúvida, sem dúvida. Isso é um problema adicional, né, na nossa área de atuação. sim. E você pode dizer para a gente, assim, porque o conceito de maus tratos, ele é amplo, né? Assim, maus tratos aos animais, o que que a gente pode dizer? Ah, isso configura maus tratos aos animais. Perfeitamente. A doutora tocou num ponto crucial. O maus tratos, ele não está adstrito ou circunscrito só à violência física propriamente dita, do indivíduo que bate no animal, do indivíduo que espanca, mutila um animal. Ela é muito mais nuançada do que isso. Tem um conceito
Quer dizer, o espancamento, esse tipo de violência é uma coisa que salta aos olhos. O Exatamente. leigo, a pessoa comum, sabe que isso é Sabe maus que está tratos. configurado maus Mas ele tratos é um ali. pouco mais amplo, esse É mais conceito, amplo, né? ele é muito mais nuançado. Não foi aqui no Brasil, mas é uma perspectiva já generalista, no sentido de que o animal ele goza de 5 liberdades. E essas 5 liberdades não podem ser cerceadas. Grosso modo, seria a liberdade de locomoção, de alimentação, de poder, em alguma medida, exprimir os seus instintos mais primevos. E se em alguma medida esse animal se vê tolhido, configura sim maus tratos. Não necessariamente, note bem, o crime de maus tratos, mas também há a possibilidade do crime vir no pacote. Compreendo uma situação para ilustrar. Um animal que ele é, nada obstante, muito bem alimentado, nada obstante o pelo lianoso, nada obstante a água cristalina, ele é encerrado num ambiente de proporções diminutas. Configura maus tratos. Notadamente, porque a pessoa que o coloca naquele local oprimido, Sim. ela sabe que ele está carecendo, sofrendo né? em alguma medida. Né? Exatamente. Então, essa é uma perspectiva que a gente pode configurar, sim, maus tratos. A insalubridade do local que o animal fica pode configurar maus tratos. Ou então, tipo, ele ficar acorrentado o tempo todo. É claro, né? é claro. E justamente. Ou então com uma corrente muito curta, Muito né? curta, Existe que acaba também. tolhendo, porque o animal demanda, é uma exigência fisiológica ele se locomover, ele tem um mínimo de Senão movimento. Ele acaba, se ele tem claro. um limite muito pequeno, ele acaba comendo, fazendo as fezes tudo num ambiente muito pequeno, que impacta a saúde dele também, física e mental. Exatamente. E o animal, quem tem animal em casa sabe muito bem que ele não gosta de que os dejetos dele fiquem próximo da comida. Então ele tem que ter esse espectro para ele poder ter o mínimo digamos... porque eles são limpos por instinto. Por né? instinto, então, justamente. Eles realmente escolhem um lugar distante da onde ele se alimenta para claro, fazer as fezes. Né? Claro. Então, insisto, são perspectivas as mais variadas. Não dispensar um tratamento de saúde demandado pelo animal pode configurar maus tratos e pode configurar o crime do artigo 32. E também a gente às vezes tem um animal que fica velho ou que fica doente, que começa a dar muita despesa, o pessoal também procura abandonar esse animal, né? A gente tem muitos casos. Ou então que a pessoa vai viajar, períodos de férias. Isso existe muito, né? Existe. Que é uma grande maldade, né? Que você desfaz do bicho como se fosse uma coisa, né? Mais uma vez a doutora tocou num ponto nevrálgico. A questão do abandono. O abandono configura maus tratos tranquilamente, tanto os maus tratos na acepção ampla, quanto na acepção estrita de configuração do crime do artigo 32, parágrafo 1º-A, que foi majorado recentemente, que enseja, inclusive, a prisão em flagrante. Já prendemos em flagrante. Sim, e a pena? Qual é a pena? De 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos. Não é uma pena pequena. Não é uma pena pequena. Que é uma pena razoável. É uma pena expressiva. Então, assim, tipo, abandonar um bichinho é crime. A pessoa crime, pode... Não tenha dúvida, é crime. Se ela for pega em flagrante, ela vai ser presa em flagrante. Tá. Eu queria que você falasse um pouco sobre assim, a repressão, né? Que a gente tem canais de denúncia, né? Tanto da polícia, Ministério Público, Secretaria do Meio Ambiente. Eu queria que você falasse um pouco desses canais e do que a pessoa precisa fazer para denunciar. Então, tirar uma foto, colher testemunhas, nomes de pessoas que podem auxiliar na investigação, isso é importante? Perfeitamente. Isso é a nossa realidade, né? Porque, note bem, não raro, em se tratando notadamente de canis clandestinos, os animais ficam contingenciados dentro de uma edificação, dentro de uma casa, e a pessoa sabedora de que o criatório dela está deficitário, está com problemas, ela não deixa ninguém entrar. Então, às vezes, o denunciante é alguém que foi comprar um animal, ou alguém que recebeu um animal, é muito recorrente. O criminoso, ele doa animais, porque acaba também, ele quer se desfazer. Passa do tempo de ele quer se venda, desfazer. Né? É aquele filhotão, né? Que não foi vendido. Que não foi vendido, ele quer se desfazer. Esses animais vêm em péssimas condições. E não raro os denunciantes são essas pessoas. Ocorre que, para eu persuadir o juiz a me conceder um mandado, eu preciso ter um mínimo de substrato. Sim. Então, é conveniente, se possível, que a pessoa grave um vídeo, fotografação. Quando isso não ocorre, a gente se vale de outra metodologia, mas as linhas de diálogo, mais comuns são essas, de interlocução, Isso. Ministério Público nos manda a demanda,
pessoas físicas denunciantes, a DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção aos Animais, pessoas que vão no plantão do DPPC. Há uma gama... Porque, na verdade, qualquer delegacia pode fazer o registro, né, de Perfeitamente. ocorrência, que você tem uma delegacia que é especializada, então que é super importante, porque a gente sabe a quantidade de trabalho que tem as delegacias dos bairros, então às vezes fica complicado dar atenção a um caso de animal, porque tem um caso de roubo, de sequestro, de estupro, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a DEPA, porque hoje em dia as pessoas estão fazendo bastante boletim de ocorrência eletrônico, né? Ah, sem E dúvida. eu acho que é importante você dizer para o pessoal que está ouvindo a gente em casa essa possibilidade de fazer a denúncia através da Delegacia de Proteção Animal digital, né? Digital. É um catalisador de muita importância. O registro é lavrado com bastante facilidade, na esteira do que se faz na delegacia eletrônica convencional. Sim. Esses registros, se forem abrangidos pela capital, são remetidos para o DPPC e lá a divisão, insisto, e as 2 delegacias subordinadas. E esses registros são distribuídos de forma equânime para as 2 delegacias. Então, logo chega até a gente já começa, a gente faz, obviamente, uma aferição da verossimilhança, né, daquele registro, e uma vez verossímil, a gente começa a trabalhar e já empreende os trabalhos de investigação, contata as pessoas que fizeram o registro para que dê seus testemunhos. Tudo funciona de forma muito equacionada. E a gente tem sido muito exitoso, insisto. Foram feitos recentemente um sem número de trabalhos, todos eles envolvendo criatórios, problemas com pet shop. Hoje mesmo eu cumpri um mandado, na data de hoje. Hoje, antes de vir para cá, eu cumpri um mandado de um pet shop. Não vou declinar o nome, obviamente, porque a questão do processo está pendente, mas eu cumpri um mandado num pet shop. Por quê? Porque levou-se lá um cachorrinho para banho e tosa. Tão logo o pet shop ligou para o proprietário para ir buscar. Quando ele chegou, não fizeram nenhuma advertência na ligação. Quando ele chegou, cadê o cachorro? Não está no local que fica habitualmente, estava na veterinária, estava convulsionando. O dono chegou, subiu a escada, flagrou o animal convulsionando. Passado poucos minutos, ele morreu. Nossa, que tristeza. Não se sabe de fato o que aconteceu. O dono do pet shop procrastinou a entrega das filmagens, de sorte que eu entendi por bem pedir o mandado. Pedi na sexta, fui deferido na segunda, hoje já cumpri. Sim. Possivelmente não é nem caso de maus tratos, eu acho remoto que seja. Mas essa reticência a entregar a filmagem para dirimir a dúvida me impeliu a pedir o mandado. Na verdade, se a pessoa não tem nada a esconder, por que não forneceu, acaba suscitando eu acho que... E a gente sabe, né, que tem algumas pessoas em pet shops que não tratam tão bem os animais. Os animais não querem ir de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que existe um desconforto natural, né, de tosse, o medo, claro. né? Mas eu acho que tem algumas pessoas que abusam, né? Se você tem um estabelecimento voltado para esse tipo de atendimento, você tem que ter paciência, o traquejo, a expertise, né, para saber lidar, né? Teve casos de animais que foram no pet shop e o animal, às vezes, é um pouco mais agressivo, e a gente recebeu uma reclamação que o animal voltou do pet shop sem os dentes, porque tentou morder e possivelmente foi golpeado, entendeu? Então isso acontece a miúde, com recorrência, e a gente se debruça sobre esses casos todos e tenta fazer a justiça. João, eu acho que a gente precisa falar mais sobre esse assunto, sabe? Porque a população, é o que você disse, tem muita gente que está substituindo ter filhos por ter pets, né? Ou ter um pet, ou mais de um. A gente sabe, é uma realidade hoje, né? A gente vai num restaurante, tem gente que quer ir com o cachorro. Vai no shopping, isso é uma realidade. É uma realidade. A gente pode concordar ou não, exatamente, né? Isso é cada um que tem o direito de decidir se quer ou não ter filho, mas isso é uma realidade. E assim, eu sempre digo que a polícia ela não pode andar fora da realidade da sociedade. Exatamente. A gente tem que ter... Às vezes a lei ainda não chegou, porque o processo legislativo é demorado, ela não abrangeu todas as questões. Mas a polícia, ela vive no mundo real. Claro. Eu digo que tem 2 carreiras que eu acho que tem muito a ver com a atualidade. Medicina, que você tem que saber as doenças, não são só as que estão no livro, que às vezes aparece uma nova, como apareceu a Covid. E a polícia, porque as demandas da polícia, elas aparecem, né, no dia a dia. Exatamente. É um dado factual da realidade, como a doutora bem disse, não estamos fazendo aqui juízo se é correto ou não.
mas é um dado factual. A gente vê, a gente vai no restaurante, tem lá. Sim. Na parte de fora, o indivíduo comendo com o seu cachorrinho, as vasilhas aqui. E a importância que ele tem para aquela família, para aquele claro, núcleo claro, familiar, né? vira um membro da família. Então a Sim. gente tem que estar super atento a essas possibilidades todas e atuar de forma contundente e ter uma resposta pronta, sob pena de ser algo extemporâneo e a coisa cair no esquecimento, na Sim, verdade. ou então, tipo, a gente atuar depois que a desgraça tomou conta, né? Porque a gente vê muito isso, né? Por isso que é tão importante as medidas preventivas, não Sem só da dúvida. polícia, como da administração pública, porque ela tem que nortear, regulamentar essas empresas, porque Justamente. é um modo de vida deles, eles ganham dinheiro fazendo isso. Mas também, em contrapartida, tem que ter uma questão moral e ética que deve nortear essas questões, que vem né? mudando, né? Há, sei lá, 100 anos atrás, o médico fazia uma vivisecação no animal vivo. Hoje parece uma coisa absoluta, um filme de terror, né? Então as Sim. perspectivas vão mudando. A gente tem, como a doutora bem Sim. colocou, a gente tem que estar atento a essas evoluções todas e a polícia não pode ficar refém da morosidade compreensível do legislativo, da morosidade, porque o legislativo demanda uma coisa mais elaborada, a polícia tem que atuar. Sim. Então a gente está sempre... Mas, insisto, esse crime do artigo 32, parágrafo 1º-A, ele abrange, ele fica circunscrito a cães e gatos. Foi um incremento importante, mas talvez no futuro nós tenhamos que retificar para abranger uma inclusão, toda porque a sorte de... claro. Até porque até os pets mudaram, né? Até os pets mudaram, Tem vários tipos vários de pets, tipos de pets aí que a gente nunca imaginou, né? Répteis, répteis. né? Então, num futuro não tão longínquo, essa lei tem que ser reformulada para abarcar toda a sorte, pelo menos dentro do que for credível, né? Os mamíferos, em suma. A gente tem que estar atento a essas mudanças todas. Eu queria perguntar para você como é que a delegacia tem enfrentado a questão do tráfico dos animais silvestres, né? Aí é papagaio, o que é? Então, primeiro você falar sobre o que é animal silvestre, para o nosso telespectador aqui entender. Animal silvestre é o que integra a fauna nacional, seja estanque aqui, viva de modo definitivo nas delimitações do nosso país, ou seja, que passem em alguma medida migratória por aqui. São animais silvestres caracterizados como tais. Tipo o pinguim que vem migratoriamente. Eventualmente pode ser caracterizado como animal silvestre. Um animal que passa por aqui fugindo do inverno muito rigoroso em determinado país, caracterizado como animal silvestre. Exótico é aquele que não tem nenhum contato com o país em momento algum. Então, esse seria o exótico. Silvestre ou está aqui em definitivo ou em algum período do ano passa por aqui justamente por conta dessas contingências climáticas. Tipo aquele papagaio do Congo seria um animal exótico. Seria o exótico. Exótico porque ele não é daqui. Não é daqui. A origem não é daqui. Um lores de Bornéu não é daqui. São outras perspectivas. Agora, o animal silvestre, insisto, é aquele que alguma medida passa ou é autóctone. É daqui, realmente. Então, o tráfico... Quais que são o alvo, assim, de maior? É macaquinho? É papagaio? O que é que é? Os primatas seriam bem ambicionados por pessoas que gostam, né? Mas eu vejo tão pouca gente criando macaco. Porque a pessoa, por via de regra, ela sabe que está cometendo... reclusa? Ela está cometendo Guarda o macaquinho. Claro, ela faz as esconças, né? É a mesma coisa os piscitacídeos, né? O papagaio, o periquito. O periquito australiano, por exemplo, não. Você vai passar numa revendedora de animais, vai ter os periquitos. Pode ter, não tem problema nenhum. É da Austrália. Obviamente que não pode ser objeto de maus tratos, mas você pode ter aqui. Sei, pode vender. Pode o comércio é livre. O comércio é livre. Agora... Calopsita, pode? Pode. É livre também porque era originária da Austrália, se eu não me engano. Australiana. Agora, aquele periquitinho verde, a maritaca, por exemplo. Maritaca, periquito, você não pode. Aquele periquito real, papagaio. É periquito real que chama, periquito real, esses você não pode. Esses só criatórios autorizados, e é uma dificuldade tremenda para se obter. O papagaio verdadeiro, que é o que fala, né? Mas você não acha que também essa dificuldade de regulamentar um criatório
também induz ao tráfico? Porque, assim, se você tivesse uma legislação que autorizasse a criação deles no ambiente controlado, talvez não fosse melhor, porque a dificuldade em regulamentar acaba auxiliando o tráfico, não De é? certa Você não forma, acha sim, que por tem uma via uma... oblíqua, sim, eu concordo com essa perspectiva. For um local salubre, eu acho que deveria haver uma agilidade maior na concessão dessas licenças, porque, Sim, do contrário, a pessoa que é entusiasmada, a pessoa que gosta, ela vai... Claro, a gente não está falando da questão do tráfico, sim, que é a absurdidade do cara colocar exatamente. 30 filhotes de papagaio Exato. numa mochila, Nunca, não. A gente está exatamente. falando de um lugar salubre, um Isso, cara nós que... estamos falando de um Então, um criatório mesmo. criatório. A dificuldade na concessão das licenças pode sim, por uma via oblíqua, fomentar que Sim. o cara incorra nesse crime. Eu, por exemplo, fiz um caso que é muito ilustrativo disso. Era um indivíduo que ele tinha um jacaré em casa. Um jacaré. A denunciante foi irmã dele. Jura? Na verdade, Nossa. por conta de problemas familiares, houve a denúncia. Ela denunciou Sim. dando conta que ele tinha um zoológico em casa. E dentre os animais que ele havia lá, havia um jacaré. E nós pedimos o bandado, isso na região de Moema, em São Paulo. O cara tinha um jacaré em Moema. Teve uma repercussão tremenda esse caso. Nós pedimos um mandado. Se não fosse a irmã, porque ninguém ia saber, né? Eu Não, acho que ele não não, leva não. ninguém em casa para não Não. saber que tinha um É jacarezinho claro lá, que, em né? alguma medida, ele estava cometendo esses crimes todos. Mas eu estive no local com o mandado deferido pela justiça e ele era tão cioso no cuidado dos animais. A ambiência que ele fez para o jacaré era a coisa mais linda. Obviamente que... Não é a mesma coisa Não é a natureza. mesma coisa, é obviamente que Mas tinha ele teve um deficiências cuidado. ali. Ele teve havia deficiências porque ele tentava tirar a licença e não conseguia. Uhum. Então faltava suprir algumas necessidades. Mas eu vi naquele local que ele era muito cioso, ele era muito zeloso com os animais. De qualquer sorte, por não haver licença, incorreu na prática de crime. Os animais foram todos apreendidos e ele ficou mortificado por conta do jacaré, que ele pegou filhote e já era grande, já era adulto na época, né? Ele ficou mortificado. E eu fiquei, em alguma medida, até eu fiquei, de certo modo, apiedado, porque, poxa vida, eu via que ele tinha, mas eu sou um executor da lei, né? Não poderia transigir com isso, não me arrependo. Foi um serviço muito bonito. Mas para ilustrar o que a doutora bem disse, que demanda uma celeridade, mesmo porque, note bem, se a coisa for feita de forma consentânea, condizente, de forma salubre, é uma forma até de preservar os animais, né? Exato, porque você evita o tráfico. É porque claro. assim, é atrativo traficar porque o animal é caro e as pessoas não conseguem comprar em outro lugar, né? Justamente. É assim, claro, não é que eu estou a favor de jeito nenhum disso, mas eu acho assim que a gente tem que pensar medidas que impactem menos, né? O bichinho, porque se ele tem um criatório, tá tudo regularizado, né? É muito melhor do que você ver o pessoal trazendo os bichinhos em situações. Eu retomo a menção que a doutora fez de lidar com a realidade factual. Exato. As pessoas gostam de animais. E elas não vão parar de ter. A gente não vai refrear isso. Exato. É um impulso. As pessoas gostam. Há aquelas que gostam de animais exóticos. Então vamos, na medida do possível, resolver. Ou então tentar minimizar o impacto do tráfico. É claro, coibindo o tráfico, e chancelando, referendando os bons criatórios. Eu acho que passa por aí. Sim. Não, você sabe que é uma coisa que eu sempre falo aqui, que o pessoal acha que polícia não tem coração, que às vezes a gente vai numa ocorrência, a gente tem que cumprir a lei, mas mesmo assim a gente às vezes tem uma dor no coração, que nem esse caso que você relatou, porque a pessoa tem realmente amor pelo animal, né? Talvez ele não está nas condições do habitat dele natural, mas ele está cercado de cuidados, amor, né? Se não fosse uma pessoa da família, nunca ninguém ia saber que tinha um jacarezinho morando lá. Exatamente. Então, a gente vê também que a pessoa... Não, você me contando isso, acho que a pessoa é duplamente golpeada, né? Golpeada porque uma pessoa tão próxima te denunciou e golpeada porque você fica sem o seu... Sem os seus animais. O problema é que o caso era um pouco mais rocambolesco, né? Ele era uma pessoa difícil, ele meio que era extorsivo com os pais, mas, em suma, se for ficar... Sim. Tinha problemas familiares, mas com os bichos não. Ele tinha amor aos animais. E ele tentava, na medida do possível, dar do melhor aos animais. Uma pena que ele fazia ao arrepio da lei, né? Sim, ele era exato. Essas coisas... a gente não pode condescender, né? Mas insisto, eu fiquei triste quando ele pegou
Quando ele pegou um dos últimos jabutis, que era um animal lindo, ele chorou copiosamente. Era como se fosse... Ele chorou para entregar-me, ele chorou porque ele tinha um amor genuíno pelo animal. Eu falei, Sim. que cara, mas É. a gente da qualidade Sim, policial vivencia claro. isso, né? A gente sabe, né? Não Mas tem faz como a parte. gente não sentir alguma coisa, Claro, né? claro. A Eu até gente falei, não é de ferro, né? constitui advogado, vê o que você pode fazer, eu estou cumprindo o meu papel. É, claro, Né? sim, com certeza. E como é que a polícia tem enfrentado esse caso de maus tratos animais? Como é que você vê o enfrentamento? Porque a demanda é enorme, né? Eu acho que o enfrentamento é Cana no quem maltrata, né? cane que maltrata, é o trabalho de conscientização, que é muito importante. Esse podcast aqui é a expressão de um trabalho que pode ter haverá desdobramentos muito positivos. João, eu vou falar uma coisa para você. Depois que eu te conheci, nós vamos fazer um seminário aqui na Assembleia sobre direito dos animais. E você está convidado para ser um palestrante da gente aqui. Você é uma das nossas estrelas do seminário, porque você traz essa vivência da repressão e pode trazer sugestões até para o legislativo. Esse é o objetivo. Claro. Eu fico muito lisonjeado e eu acho que eu posso dar meu contributo, porque de uns 2 anos até o presente momento eu venho vivenciando isso na ponta da lança, né? Sim. E a gente aprende muito, né, doutora? Sim. Na prática, né? A polícia tem essa perspectiva belíssima de você conjugar a teorética, a parte teórica com a prática. Então, é uma experiência única, é uma experiência né? única. Nós que somos operadores do direito, sem né? querer ser jactante, eu acho que o cargo de delegado é único nesse aspecto. Ele conjuga a vivência factual com o arcabouço teorético que a gente aprende nos bancos acadêmicos. Né? Então, é uma carreira realmente da qual eu sinto muito orgulho de eu acho que a gente chega também no calor da ocorrência, sabe? Quando chega para o juiz, para o promotor, as pessoas já estão com a cabeça mais fresca, já tomaram um banho, já passou um tempo, às vezes até a questão já deu uma... as placas tectônicas já voltaram, já estão né? assentadas. Quando a gente pega, a gente está no calor da emoção. Então, as pessoas... É quase assim, que as pessoas estão despidas, né? É verdade. Não tem máscara. Não tem então, máscara. Assim, você consegue ver o real da situação, né? Por isso desculpa interromper, doutora, por isso que eu achei sempre muito importante o delegado ir nos locais. Sim. Ele tem que ir no local para aurir ali aquelas emoções todas, né? Aquelas tensões todas. E o local fala, né? O local fala. Você olha para a situação, você olha para a pessoa dentro do contexto dela, né? Quando a ocorrência chega na delegacia, fica um pouco fora do contexto, fica, né? Lógico. Quando você vai no local, né? É o total, né? Você consegue ver as condições, porque às vezes até a pessoa vive em condições muito ruins, né? Exatamente. Eu tive recentemente, aproveitar nessa esteira, num local de maus tratos que nos foi reportado pela Polícia Militar. Seria de um pitbull. Puxa vida, era uma situação... Nossa, eu adoro pitbull. A raça que eu mais gosto. Né? Era uma situação dificílima. Por quê? Porque o suposto autor, ele era um cultor da raça. Vê-se que ele é um cultor, ele conhece a raça. Só que ele mora... uma comunidade, é um enclave, é uma comunidade no Paraíso, que é um bairro de classe média alta, sim, né? Sim. E ele é cercado, ele mora numa casa, humilde, de alvenaria, mas humilde, e ele é cercado por prédios. E o pitbull... Late, faz um eco. E por circunstâncias ocasionais ali, do portão, ele estava ficando na laje, mas tinha um recuo onde ele ficava abrigado. Mas, em suma, teve uma ocasião que o pitbull se precipitou e o machucou no dedo. E ele desferiu com chineladas no pitbull. E... Poxa vida, o pessoal o denunciou por maus tratos. Na verdade, obviamente, eu não o prendi por maus tratos, porque, poxa vida, o pitbull é um animal resistente. Aquelas chineladas de advertência não configuraram maus tratos na minha concepção. Ele estava educando o animal. Sim. Mas como ele já tinha um outro problema, eu acabei aprendendo animal. Mas as pessoas precisam ter isso perspectiva. Nem tudo é maus tratos, né? Nem tudo configura maus tratos. Que senão fica um denuncismo, né? Fica um denuncismo. E às vezes a pessoa aproveita isso para prejudicar. A gente sabe disso. Às vezes tem problemas de vizinhança e tal. Justamente, tem que ser criterioso. E aí chega a polícia lá, a gente também tem que ser criterioso, né? Sob pena de você fazer injustiça. O animal estava em ótimo estado de saúde, era um animal feliz,
buliçoso, brincava ali. Eu falei, poxa vida, né? Quem fez isso não fez bem intencionado, né? Sim. Mas, pô, uma chineladinha que você dá no pitbull porque ele fez alguma coisa errada, não quer dizer maus tratos, não configura maus tratos, né? Sim. E eu queria falar com você um pouco, que a gente também, a TV Alesp, ela tem um alcance muito grande, né, sobre loteamento clandestino, esse trabalho também da Delegacia do Meio Ambiente que vocês fazem, e também daquele descarte de lixo, que eu Perfeitamente. acho bastante importante para conscientizar São as duas pessoas. facetas muito importantes também trabalhos muito operosos da Delegacia do Meio Ambiente, o loteamento clandestino, que redunda numa enormidade de problemas, tanto na seara Do meio ambiental, ambiente. que nos interessa, como na seara habitacional. São problemas convergentes, imbricados, que realmente demandam muita atenção, são áreas de preservação permanente e que as pessoas, de forma inadvertida, muitas delas querendo se locupletar, loteiam esses locais, às vezes até em concurso com os proprietários legítimos, Sim. porque o proprietário ele se vê impedido de auferir algum ganho com aquilo, ele se irmana com o Sim. grileiro Para dar um jeito de para dar um vender e jeito, ganhar justamente, o dinheiro, né? grileiro ele faz uma invasão fake, né? Uhum. Farsesca, Uhum. para lotear aquilo e depois vender. Então é um problema gravíssimo, é perto de áreas de mananciais, afeta as nossas represas, a água que a população toma, é um problema terrível. E a questão do designado bota fora, que é o descarte da logística reversa, que não é feita por empreendedores também mal intencionados. Aquele indivíduo que ele tem um subproduto do produto que ele comercializa, vende, em vez de ele fazer o descarte certo para auferir vantagem, porque o descarte é às vezes oneroso, né? tem que passar Dependendo da pela mercadoria. triagem, ele se vale desses botaforas. Então são dois problemas realmente muito agudos, vivenciados aqui na cidade de São Paulo, e há uma enormidade de inquéritos e de processos contra esses tipos de prática. E também a delegacia recebe denúncias desses dois tipos, né? Tanto de loteamento clandestino como de botas fora, né? Muitas denúncias profusas, tem problemas infindáveis. Aí também demanda uma conjugação com outros órgãos do executivo, com outras searas, como o município, Secretaria do Verde. Que eu vou te convidar para um outro podcast para a gente falar sobre loteamento clandestino, isso também... porque eu acho que impacta também, porque a pessoa compra aquele lote, né, achando que vai construir a casa dela, depois não tem documentação é retirada do local com a família, que também é uma coisa muito complicada, até para a gente fazer uma conscientização da população, que às vezes acha que está comprando um sonho e está comprando um problema, né? Na verdade, a pessoa, às vezes uma pessoa simplória, uma pessoa sem tanta instrução, ela compra expectante de que aquilo em algum momento vai se consolidar. E não, porque a Polícia Civil, o Ministério Público, os órgãos não vão permitir, porque aquilo é altamente pernicioso para o meio ambiente e, por via de consequência, para ela também, né? Sim. Então, a pessoa, às vezes, é ludibriada nesse sentido, né? É verdade. Ela se autoludibria, né? Ela quer se convencer que aquilo vai... Mas não vai dar, porque mais hora, menos hora, os serviços vão faltar, a precariedade é muito grande, então tem que ser de outra forma. E às vezes ela compra um terreno grande, constrói, às vezes até de forma modesta, mas uma casa grande, e aí quando o poder público retira para ou dá aquele aluguel social, né, que é de baixíssimo, um valor baixo, Exato. ou então ela tem que ir para um prédio muito pequeno, de dimensões pequenas, são dificuldades, né? que vão advir, e não mais tem cedo jeito. ou mais tarde vai acontecer, né? Não compensa, A gente fica triste, né? Que a pessoa às vezes constrói um sonho, mas é construir um castelinho na areia, né? É que são perspectivas que conflituosas em alguma medida, mas que tem que se harmonizar o meio ambiente e o direito habitacional. Tem que ser, o poder público tem que se desincumbir disso. Sim. Enquanto isso vai acontecendo, a polícia age para evitar os golpes e tudo que pode acontecer por conta desse conflito que, digo, é aparente, né? Sim. Não pode existir. Na minha carreira, eu tive numa cidade aí que os terrenos tinham um valor alto e tinha até morte, né? Na disputa das terras. Crime organizado eventualmente envolvido, tem um sem número de problemas que são combatidos e que serão combatidos até que a gente consiga
vencer talvez seja um pouco hiperbólico, mas minorar esses problemas Sim, todos, né? sim. Minorar. Você sabe, João, foi um grande prazer ter você aqui. Adorei o bate-papo com você. Você é uma pessoa muito culta, muito gentil, trouxe para a gente várias reflexões, foi muito bom. Conto com você no seminário aqui do Direito dos Animais que a gente vai fazer aqui na TV, na Alesp, né, no Instituto do Legislativo Paulista. Até convido os telespectadores para darem uma olhada. Nós temos cursos maravilhosos no Instituto Legislativo Paulista. E eles são presenciais ou também podem ser feitos de forma online, que pode enriquecer muito até o currículo das pessoas, né? Sem Bem dúvida, sem interessante. Eles dúvida. são gratuitos, é muito interessante. João Blasi, muito obrigado. Leve um abraço para o diretor do DPPC, para o seu divisionário, doutor Frederico. Um abraço grande para os policiais daquele departamento. E um grande beijo para você, muito obrigada. E seja sempre bem-vindo aqui. Quando você quiser, o microfone da TV Alesp está pronto para você. Perfeito, doutora. Eu que agradeço, obrigado por nos ouvir. E pode ficar tranquila que os abraços serão todos dados. E conte conosco para qualquer eventualidade. Muito obrigada, obrigada.